Olá pessoal, então a gente parou aí falando sobre as válvulas do nosso coração, pessoal. Então nós temos válvulas no coração, não válvulas, tá certo? Então nós temos as válvulas do coração, né? Então a válvula chamada a primeira válvula lembra que a gente falou que nós temos as duas câmaras superiores são os átrios, as duas inferiores são os ventrículos. O sangue chega no átrio direito pela veia cava superior e inferior. Chegou lá no seu átrio direito, ela vai precisar passar para o ventrículo esquerdo. Ela vai passar por onde? Por um orifício, pessoal. Esse orifício é exatamente essa imagem que a gente está vendo aqui, ó. A válvula tricúspide ou válvula atrioventricular direita. Essa é a nossa primeira válvula do coração, pessoal. E aí, depois que esse sangue chegou lá no seu ventrículo direito, agora o que vai ter que acontecer, pessoal? O sangue vai precisar ir lá para o pulmão para ser oxigenado. Quem que vai bombear esse sangue lá para o pulmão? O seu ventrículo direito. Lembra que a gente falou da função dos ventrículos, que é de bombear ou ejetar o sangue? Então, o seu sangue chegou no átrio, passou para o ventrículo. Para ele ir para o pulmão, né, ele vai ter que passar por uma segunda válvula. E essa segunda válvula, pessoal, é a chamada válvula pulmonar. É fácil gravar porque do ventrículo esquerdo esse sangue não precisa ir lá para o pulmão para ser oxigenado. Então ele vai passar por uma segunda válvula, que é a nossa válvula pulmonar. Essa válvula pulmonar, pessoal, é também chamada de válvula tricúspide. O porquê de tricúspide? Porque ela possui três cúspides. Cúspide, pessoal, são esses folhetos, ó. Então aqui a atrioventricular, ela também é chamada de tricúspide, porque ela tem uma cúspide, duas cúspides e três cúspides. Isso quer dizer que todas as válvulas do seu coração, a maioria delas são três são tricúspides e apenas uma é bicúspide. E aí nós vamos mostrar qual que é ela, que você já deve estar vendo aí na figura. Mas vamos pela sequência, pessoal. O sangue chegou através da veia cava superior e inferior, chegou no seu átrio, vai ter que descer para o ventrículo, vai passar pela válvula átrio-ventricular direita, que é uma válvula tricúspide também. Vai chegar lá no ventrículo direito, vai precisar ser bombeada para os pulmões. Lá no pulmão vai passar pela oxigenação e esse sangue vai ter que retornar. Se ele vai retornar, pessoal, quem que vai receber esse sangue agora? É exatamente o átrio esquerdo. Lembra que a gente falou que a função dos átrios é receber? Então, quem vai receber esse sangue agora lá no seu coração, esse sangue oxigenado, vai ser o seu átrio esquerdo. O átrio esquerdo, aí nós falamos de duas válvulas. Agora ele vai precisar passar para o seu ventrículo esquerdo. E aí ele vai passar exatamente por essa válvula aqui, pessoal. Ó. Então nós temos aqui a nossa terceira válvula. Essa terceira válvula, pessoal, que é uma das mais importantes que a gente tem no coração e mais fortes, e aí ela só tem dois folhetos, por isso que ela é chamada de válvula bicúspide. Ela tem três nomes: válvula atrioventricular esquerda, válvula bicúspide ou válvula mitral. Então são três nomes para uma única válvula. São sinônimos, pessoal. Então nós temos aí a válvula que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é chamada de válvula mitral ou válvula bicúspide ou válvula atrioventricular esquerda. Tá certo, pessoal? Quantas válvulas nós falamos então? Três. Agora nós vamos falar a última, porque agora o sangue precisa sair do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai bombear o sangue através da aorta, da artéria aorta,
que é a artéria mais calibrosa que a gente tem no nosso corpo. E aí ela vai passar por uma quarta válvula. Como que é o nome dessa válvula, pessoal? Válvula aórtica, que é essa daqui. Se você observar quantas cúspides ela tem, pessoal, 3 cúspides, então ela também é tricúspide. Então, olha, essas 3 válvulas do coração são tricúspides e nós temos apenas uma válvula bicúspide, que é também chamada de válvula mitral. Ela é desse jeito, pessoal, porque é a válvula que precisa mais segurar o sangue. Lembra que a gente falou que o ventrículo esquerdo é o ventrículo, a estrutura mais forte do nosso coração? Então, ela é uma válvula muito musculosa, se você perceber a diferença de uma para outra, porque ela precisa segurar esse sangue para o sangue não retornar lá para o seu átrio esquerdo. Se a gente tivesse na aula, a gente ia ter uma aula de ausculta cardíaca e aí a gente consegue observar o barulho, o tum-tá do coração, pessoal. É exatamente quando essas válvulas fecham. Quando ela fecha, o sangue tenta voltar, ele vai bater nessa válvula e aí a gente tem os sons cardíacos, que é o tum-tá, tum-tá. O tum é um som mais breve, né? Agora o tá, o coração precisa fazer uma força maior para esse sangue sair aí, ser ejetado para todo o nosso corpo. Então, pessoal, ficou compreendido aí? Então, nós temos os 4 válvulas no nosso coração. 3 que são tricúspides e uma bicúspide, tá certo? E cada uma delas tem o seu nome. Então, o que é importante a gente gravar dessa aula? Temos 4 câmaras cardíacas no coração, as 2 superiores são os átrios e as 2 inferiores são os ventrículos. E aí a gente tem que as estruturas que recebem o sangue são os átrios, as estruturas que ejetam o sangue são os ventrículos. E aí, quando o coração recebe sangue, a gente chama de diástole. E quando o coração bombeia o sangue, a gente chama de sístole, tá certo? A diástole é a nossa pressão mínima e a nossa sístole é a nossa pressão máxima, tá certo, pessoal? Então, se você observar aqui, pessoal, nós temos observando aí como que é a válvula, né? Como que acontece a abertura dessas cúspides, né? A abertura dessas cúspides são músculos. Nós temos aqui os músculos chamados músculos papilares e nós temos as cordoalhas ou cordas tendíneas. As cordoalhas tendíneas, pessoal, elas abrem esse folheto para o sangue conseguir passar. Quando o sangue tenta voltar, ele não consegue voltar porque ele vai fazer exatamente a função de uma válvula, né? Não deixar que esse sangue retorne, porque senão a gente tem aí alguns processos patológicos. O sopro no coração, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, é exatamente quando essas cúspides não conseguem fechar-se completamente. E aí aquele sangue que ao invés de seguir o fluxo anterógrado, ele vai retornar, fazer um fluxo retrógrado. Ele volta e aí faz um barulho como se fosse um vento realmente, aí um ar passando. E aí por isso que às vezes a pessoa fala que tem um sopro no coração, tá certo? Então aqui tem a estrutura de uma válvula, como que funciona. Falamos aqui, pessoal, das nossas válvulas. Então só esperar abrir. Então quantas válvulas nós temos no coração? A tricúspide, a mitral, que é a única bicúspide, temos a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Essa válvula tricúspide número 1, eu vou pedir para que vocês coloquem do lado aí, que é a atrioventricular direita. E na verdade, tricúspide são todas elas tirando a mitral, que é bicúspide. Então a número 1, ao invés de ser tricúspide, ela é assim conhecida, mas a gente sabe que todas as outras duas, a número 3 e número 4, também são tricúspides, porque possuem 3 cúspides. Porém, elas são chamadas de pulmonar e aórtica, mas é um erro, pessoal. Então, no número 1, aí vocês vão colocar na frente tricúspide ou átrio ventricular direita.
tá certo? E aqui nós temos uma foto, pessoal, né? De como é aí na vida real, né? Então eu pergunto para vocês, nessa imagem aí, qual tipo de válvula é essa aí? Bicúspide ou tricúspide? Quantas cúspides nós temos aí? Né? Então nós temos 3 cúspides, então ela é chamada de válvula tricúspide, que aí nesse caso é a atrioventricular. A gente consegue saber que é atrioventricular porque a gente tem aí a estrutura acima dela que representa o nosso átrio. Se ela tivesse ligada a uma artéria, seria a artéria aorta. Se ela tivesse ligada a uma veia, seria a veia pulmonar. E aí não é o caso da foto. Então essa aí é uma válvula chamada atrioventricular direita. Tá certo, pessoal? Se fosse esquerda, ela não teria 3 folhetos, ela teria apenas 2 folhetos. E aí seria a nossa válvula mitral, que é a mais conhecida aí. Pessoal, então essa terceira parte acabou. Nós vamos para a nossa última parte, falando sobre a eletrofisiologia cardíaca e como que funciona aí a imagem do eletrocardiograma. E a gente encerra essa parte aí do sistema cardiovascular e a gente vai entrar no sistema respiratório, tá certo, pessoal? Então até daqui a pouquinho para a nossa terceira parte do nosso vídeo. Um abraço.